Olhando novamente como a nossa região vai se preparar com foco até 2020, eu vou chamar mais um Luiz. Esse é o Antônio de Mello Awazo, da Companhia Bandeirantes. Luiz Awazo, por favor. Senhores, boa tarde. Permita fazer a apresentação sem o laser que dá um pouco de calor. Agradeço aos organizadores pelo convite, cumprimento meus companheiros de mesa, brilhantes apresentações do Luiz e já do Lara, que me antecederam, e do próprio José Roberto. E nós vamos fazer uma apresentação tentando dar a perspectiva do investidor privado dentro desse processo, mostrar um pouco o que nós estamos fazendo como Companhia Bandeirantes em nosso grupo. Gostaria também de cumprimentar o professor Fabião, secretário de Meio Ambiente, grande companheiro de lutas na área de meio ambiente, o professor Celso Matsuda, que aqui está presente também, ex-presidente da Câmara e um grande engenheiro, professor da Poli na área de planejamento urbano, que está acompanhando a gente nesse processo, e meus colegas de trabalho, a Anne e o Walton, que aqui estão. Eu vou apresentar uma sequência de slides dando a perspectiva do que é discutido e do que é levado em consideração pelo empresário quando toma a decisão de fazer investimento em uma determinada região. Como disse o Amaury, há um sincronismo das ideias até aqui entre a perspectiva que apresenta o governo do Estado através de Roberto, a liderança do secretário de Desenvolvimento, Lara, com a visão estruturante do município de Santos e comentários sobre a região, e a própria visão do maior investidor responsável pela liderança do processo de petróleo e gás do Brasil, que é a Petrobras. Então nós vamos ver se a nossa perspectiva está em linha e pode ser agregada no valor. Já posso lhes dizer que nós estamos absolutamente em linha. O que acontece que leva-se em consideração para decidir o investimento numa região? O empresário procura fatores de competitividade. Não adianta. O capital, ele nesse sentido, ele é muito ingrato. Ele não aceita paixões, ele não aceita relações e intervenções. Ele quer objetividade. E que objetividade é procurada? Redução da carga tributária. Comentou-se o próprio secretário Lara que está se juntando vários grupos de pensamento para que nós possamos trazer a competitividade da indústria naval e offshore de São Paulo com relação a outras regiões. Nós temos um desequilíbrio, nós temos um desalinhamento, nós precisamos procurar condições de acertar esse descompasso. A indústria naval e offshore do Rio de Janeiro oferece condições extremamente atrativas para que lá seja instalado. São Paulo sempre se voltou de costas a esse tipo de atividade. E dentro do governo do Estado, o Zé Roberto, o secretário Luciano e o próprio secretário Alckmin, hoje governador eleito, tem essa visão de, na próxima gestão, procurar mecanismos de equilíbrio desse desalinhamento. Acessibilidade e mobilidade. Outro item que preocupa, o secretário Lara também já comentou sobre esse ponto, é a percepção dos empresários de que, neste mercado de offshore, nem podem imaginar que atrasos decorrente de tráfego, pessoas que não chegam ao trabalho, cargas que não chegam no porto, navios supplies que não possam chegar no porto, possa existir. Porque a regra de ouro desse mercado de offshore é a confiabilidade, a segurança nos contratos e a segurança no atendimento dos processos. Então, a mobilidade, a acessibilidade através dos projetos estruturantes, viários, aeroportuários e ferroviários pode vir a garantir esse processo, mas tem que ser perseguido. Disponibilidade de infraestrutura e serviços médicos hospitalares é outro gargalo que nós temos na nossa região e é outro item de tomada de decisão para uma empresa multinacional, capital nacional, instalar e trazer os seus empregados. É a infraestrutura de saúde. Conversando com o prefeito Papa, com o secretário Lara, nós temos visto agora um Hospital São Luís comprando terreno na cidade para instalar sua unidade aqui. Hospital Einstein comprando terrenos e querendo operar uma unidade aqui em Santos. Na cidade de Guarujá, o médico da BioIP desenvolvendo um grupo de investidores para montar lá uma unidade também, um hospital de ponta, para oferecer esses mecanismos. Então, é um fator importante no processo de decisão. Agilização dos processos de licenciamento e autorizações é outro item que, em São Paulo particularmente, se comparado com outros estados, nós temos um rigor maior, que não quer dizer que seja pior ou melhor, é rigoroso. Nós precisamos tirar a burocracia, continuar com rigor, com objetividade do que pedir, mas não criar perda de tempo nesses processos. Oferta de mão de obra qualificada, outro fator de competitividade ou de redução da competitividade da indústria.
Nós temos uma visão, como foi dito pelo secretário Lara e pelo próprio Amauri, a questão, e do Zé Roberto que apresentou os números de mais de 100 mil oportunidades de emprego nos próximos 10 anos, nós temos que ter uma preocupação de 2 itens, é a quantidade e a qualidade. Ontem eu tive uma reunião com o secretário do Setaporte, o Francisco, e tive uma grata satisfação de conhecer a fundação que eles criaram, os centros de capacitação, qualificação da mão de obra. Não vamos nos iludir que um técnico que saia de uma escola técnica, um engenheiro ou técnico universitário que saiu de um curso universitário, não necessariamente esteja qualificado para atuar nesse segmento. Nós precisamos criar mecanismos de qualificação dessa mão de obra para este ambiente complexo. Cito o exemplo de um técnico em eletrônica, de um técnico mecânico, que possa ser habilitado como técnico em eletrônica, mas no ambiente de uma plataforma, no ambiente marítimo, terá suas dificuldades se não conhecer, não estiver preparado para ingressar nesse tipo de mercado. Então temos que investir e oferecer a quantidade e qualidade de mão de obra necessária. Cultura empresarial com padrões de governança, segurança e gestão de alta performance. Este é um item que eu coloco sempre como preocupação. A indústria de petróleo e gás, Petrobras e as suas congêneres multinacionais e as empresas que prestam serviço para a Petrobras e as suas congêneres são absolutamente rigorosas nesse segmento. Por quê? Porque tem companhia de seguro, tem bancos investidores que são demandantes de políticas muito rigorosas e severas com relação à segurança. Questões de governança é também no meio empresarial um item hoje fundamental, valores éticos e organização fiscal tributária, competência jurídica, organização da sua documentação de maneira muito clara. Daí uma grande dificuldade para o pequeno e médio fornecedor, tem que se preparar, porque senão ele não consegue entrar nessa cadeia de suprimento. Daí o trabalho que o SEBRAE, o CIESP estão fazendo, o PROMIB tem feito lá uma orientação bastante forte para que se capacite. Então, nós precisamos ter esses fatores para que a gente possa aproveitar esta oportunidade. Demandas derivadas. O planejamento é célebre quando a gente fala de que tem uma oportunidade, cria investimento num determinado segmento e nós devemos olhar as demandas derivadas decorrentes daquela oportunidade. Demanda derivada que nós entendemos é planejamento do uso e ocupação do solo e zoneamento. Do poder público, a gente observa Santos e especialmente Guarujá, as 2 cidades integradas aí com a GEM, falando sobre o planejamento de uso e ocupação dos solos. A Roberto mostra as áreas onde são passíveis de serem feitos investimentos. Estamos hoje olhando o retroporto no Guarujá, uma área de 4 milhões de metros quadrados que vão ser colocados à disposição. A área do aeroporto com a possível base da Petrobras nessa região, a ilha de Bagres como foi demonstrada como fator de incremento pelo município de Santos, de desenvolvimento na área continental do município de Santos. Então, isso são elementos estruturantes passíveis de mudança do zoneamento, do plano diretor, para que não haja conflito e haja segurança jurídica e institucional do investidor. Porque a pior coisa que tem é reproduzirmos os conflitos cidade-porto, cidade-indústria, que nas décadas passadas, por falta de planejamento, por falta de visão, nós permitimos que ocorra. E hoje, o capital é arisco com relação a essa situação. Se não houver um planejamento adequado, ele sabe que no próximo 5, 10 anos estará em conflito com a sociedade, com a comunidade, com as regras e pagará caro por essa falta de planejamento. Programas de capacitação e qualificação de mão de obra, como dissemos, há que se incentivar e investir. Investimento na infraestrutura viária e aeroportuária, o que já foi comentado, o nosso aeroporto sendo dimensionado e vocacionado para um uso tripartite de Petrobras, os municípios da região tendo a pressão para que seja usado como aeroporto comercial e a própria Petrobras com seus interesses com o uso de helicópteros. Investimento público em transporte, disponibilidade de serviços de energia, água e comunicações, um problema sério que nós devemos olhar. Só as nossas demandas dos estudos que nós estamos falando de um projeto, como o secretário Lara demonstrou, na região de Bagres, só naquele projeto que eu vou mostrar, vou precisar cerca de 2.500 metros cúbicos de água a dia. Não há esta disponibilidade de água na região. Se somarmos as necessidades urbanas da cidade para o período de verão, a Sabesp não tem capacidade de ofertar essa necessidade. Idem energia. Então nós temos aí uma outra preocupação de demanda derivada, que é equacionar os meios
para que a oportunidade possa efetivamente ser viável de ser utilizada. Moradias, que foram mostradas, programas de moradia na cidade de Santos, nós temos aí uma dificuldade muito grande dos nossos empregados, especialmente na faixa de salário de R$2.000, R$3.000, R$4.000, nós estamos expulsando essas pessoas para os municípios muito longe. Precisamos criar mecanismos de investimento da indústria da construção civil para produtos da classe C e D e B-, para que os empregados possam morar em condições mais próximas do local de trabalho. Hoje nós estamos botando essas pessoas para Praia Grande, Cubatão ou mais longe de São Vicente, e isso não é bom para a questão da circulação, mobilidade e acessibilidade. Fornecedores qualificados. O Promimp, a Petrobras tem feito um trabalho bastante grande e do processo de incentivo, conscientização e desenvolvimento de fornecedores, para que a gente possa trazer a oportunidade para a indústria da Baixada Santista, senão nós vamos ter competidores vindo de fora, preparados, e a oportunidade vai passar e nós não vamos ter o benefício da mesma. Serviço de saúde, como falamos, e segurança pública, que é um grave problema que nós temos hoje na Baixada, especialmente Guarujá, que as autoridades públicas têm que investir, porque ela também afugenta o capital. Obstáculos a serem vencidos, sob a nossa perspectiva, algumas coisas delicadas aqui que eu vou comentar, mas me desculpem os cariocas que aqui estejam presentes, mas tem aí um problema de que nós da Baixada Santista deveremos ter competência para superar a cultura do setor de petróleo naval resistente à saída do Rio de Janeiro. Então nós vamos ter que demonstrar a nossa competência, temos que ter fatores competitivos e comparativos bastante claros e eficazes para que a gente motive a sair da indústria naval e offshore do Rio de Janeiro, que ela possa vir aqui com peso. Não estou falando de base pequenininha, indústria pequenininha e coisa do tipo. Aqui há um grande problema nós vencermos, e só vamos vencer se nós mudarmos a nossa atitude, tivermos a competência de dar um passo em perceber o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Disponibilidade de áreas e retroáreas é outro item que faz a diferença. Então essas organizações que o Zé Roberto comentou, o secretário Lara, apoio da AGEM, em disponibilizar áreas com acessibilidade, com infraestrutura, é um fator comparativo importante, competitivo. Os processos de licenciamento, como já dissemos, funcionamento 24 horas dos órgãos de apoio às operações portuárias. Nós vamos mostrar, fizemos uma operação padrão há 1 ano e meio atrás, trazendo uma plataforma para a área 4 aqui da Codesp, trouxemos os navios, os equipamentos e tivemos muita dificuldade de operar. Por quê? Uma plataforma, um serviço supply, operam 24 horas. Eu preciso de uma autorização da alfândega 2 horas da manhã. Essa autorização precisa ser disponibilizada. Precisamos dos serviços de saúde, Anvisa, precisamos de serviços despachante, agências. Então essa história do porto 24 horas, como disse o nosso amigo secretário Aquino, precisamos ter o cliente 24 horas, que é o caso de offshore, mas precisamos ter toda a cadeia de players 24 horas. Eu tenho muita preocupação nesse sentido, acho que é um processo de evolução que nós vamos chegar lá. Hoje, um dos gargalos que nós temos no Porto de Santos, independente da atividade offshore, é o não funcionamento 24 horas de toda a cadeia de interessados no processo. Então nós temos aí uma disfunção, um ativo importante que é a rua, um ativo importante que é o porto sendo congestionado durante 12 horas por dia, sendo que ele poderia estar sendo dividido por 24 horas. Vale dizer que num passe de mágica, se eu mudo o processo e os fluxos, eu poderia ter uma duplicação da capacidade da infraestrutura sem investimento de 1 centavo, simplesmente mudando a cultura, processos e fluxos de comportamento. Então nós temos alguma coisa a evoluir nesse sentido. Garantia de mobilidade de cargas com padrões de confiabilidade. Isso aqui é cultura, isso aqui é processo, isso aqui é certificação, isso aqui são estándares mais rigorosos que a indústria de petróleo e gás exige. Avarias, acidentes, displicência não são aceitos nesse segmento. Portanto, atitude, mudança de comportamento, deveremos implantar esse tipo de filosofia para que a gente possa ser competitivo e atrair o capital nesse segmento.